A história do petróleo. Apenas 100 anos depois do início da civilização do automóvel, os especialistas alertam que o homem já queimou cerca de metade das reservas mundiais de petróleo, que a natureza levou milhões de anos para produzir. Terceira parte: o petróleo como arma. No início dos anos 70, os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, perceberam que o petróleo podia ser uma arma temível. A OPEP produzia cerca de 50% do total mundial. Isso colocava muita pressão sobre as grandes companhias que tinham dominado o mercado e sobre os países industrializados que dependiam da importação de petróleo. A pressão não vinha apenas dos países com ideologia revolucionária, como Argélia e Líbia, mas também dos países conservadores e dos aliados fiéis dos Estados Unidos, como Arábia Saudita e Irã. Seu objetivo era simples: melhorar a receita do petróleo, aumentando o preço do barril, que consideravam baixo demais. Os preços do petróleo continuaram a aumentar e a década seguinte foi tão favorável que acreditaram ser os novos mestres do grande jogo do ouro negro. Como é frequente na história, uma guerra deu origem a este episódio memorável. A Guerra do Quipur. Na tarde de 6 de outubro de 1973, Egito e Síria, apoiados pela Jordânia, atacaram Israel. A Quarta Guerra Árabe-Israelense havia começado. As tropas do Egito cruzaram o Canal de Suez e desembarcaram na margem esquerda. O ataque desferido no Yom Kippur, o Dia do Perdão, pegou os israelenses de surpresa e os fez recuar 15 quilômetros. A Guerra do Yom Kippur era local, mas provocou a maior agitação da história do petróleo. Tudo começou 3 anos antes, quando o nacionalismo árabe inflamou-se com a ocupação dos territórios palestinos por Israel depois da Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. O presidente Anwar el-Sadat, que sucedeu a Nasser, queria libertar os territórios ocupados. Sabia que a batalha seria travada nos campos militar e econômico e que o petróleo seria a arma. Obteve o apoio do rei Faisal da Arábia Saudita, inimigo ferrenho de Israel e líder da maior potência petrolífera na região. Em 1972, o rei Faisal, em visita ao presidente Nixon, alertou o governo americano para mudar sua política sobre a questão palestina, ou haveria retaliação econômica, isto é, com petróleo. O nacionalismo árabe era alimentado pela causa palestina e pelas exigências dos países da OPEP. Na mesma época, houve uma mudança profunda no sistema monetário internacional, que era dominado pelo dólar. Esse sistema fora criado depois da Segunda Guerra durante um encontro dos países aliados em Bretton Woods. Nessa época, os Estados Unidos estavam no auge do poder e possuíam 2/3 das reservas mundiais de ouro. O dólar tornou-se a moeda internacional e os americanos juraram resguardar a convertibilidade do dólar em ouro. Tudo mudou no início dos anos 60. O volume de dólares fora dos Estados Unidos excedeu o valor das reservas de ouro americanas que garantiam sua convertibilidade.
Em 1971, a situação era cada vez mais crítica e o presidente Nixon quebrou a promessa de seu país. Abandonou a paridade dólar-ouro e deixou que o dólar se desvalorizasse. Os países da OPEP foram os primeiros a sofrer, pois o petróleo era comercializado em dólar. A insatisfação estava no ar e um pequeno incidente bastou para provocar a OPEP. The precipitating event to the rise of OPEC was certainly the October War in 1973, October of 73. That's a dangerous war for Israel. Israel appears for a moment to be on the verge of defeat. The United States in particular comes forward aggressively to supply Israel. In the heat of the war, the Arab nations reach for the one last weapon that they have to use, the so-called oil weapon, and they embargo shipments of oil to the nations supporting Israel, primarily the United States. 10 dias após o início da guerra, Israel se recuperava graças à ajuda americana. Então, a arma do petróleo foi usada. Nos dias 16 e 17 de outubro, representantes de 6 países da OPEP, liderados pelo Sheikh Yamani, ministro do petróleo da Arábia Saudita, e por seu colega iraniano, Amos Zeigar, reuniram-se na cidade do Kuwait e decidiram aumentar em 70% o preço do óleo cru. No dia seguinte, Yamani propôs um corte mensal de 5% na produção, até que Israel saísse dos territórios ocupados. Depois de uma semana de conversas diplomáticas entre americanos e soviéticos, houve um acordo de cessar-fogo para impedir que a crise tomasse toda a região. O Conselho de Segurança das Nações Unidas assinou o acordo em 22 e 23 de outubro e decidiu enviar 7.000 soldados do Corpo de Paz para a região. O cessar-fogo fortaleceu a posição dos países da OPEP, que decidiram cortar 25% da produção e criar um embargo total para os amigos de Israel. Os Estados Unidos estavam no alto da lista. We wanted only to attract the international public opinion to the fact that there is a problem between the Arabs and the Israelis. Um último ato dessa rebelião do petróleo aconteceu em Teherã. Em 23 de dezembro, a OPEP aprovou um aumento de 13%. Em 2 meses, o preço do petróleo subiu de $2,5 para $10 por barril. O Shah do Irã declarou: os países industrializados terão de entender que acabou a era de progresso e riqueza proporcionados pelo petróleo barato. A primeira crise do petróleo. Em janeiro de 1974, logo depois das festas de Ano Novo, o preço do combustível disparou e o abastecimento falhou. Esse desastre sem precedentes ficou conhecido como a primeira crise do petróleo. Para o Ocidente, essa crise marcou o fim de 30 anos de riqueza e desperdício de petróleo barato, que parecia inesgotável. Quanta ilusão! A OPEP foi acusada de ser a única responsável por essa catástrofe global. Pela primeira vez foi considerada um cartel agressivo que podia abalar a economia dos países desenvolvidos. Ça fait l'effet d'un véritable électrochoc sur l'opinion publique et sur le gouvernement. Mais la question se pose quand même que les pays arabes imposent un embargo pendant une guerre, à l'occasion d'une guerre avec Israël, dans laquelle certains pays soutenaient Israël. Bon, à la limite, bon, on le comprend, surtout qu'en Arabie Saoudite, il y avait un roi, le roi Faisal, très nationaliste, et qui tenait quand même à avoir une politique un peu d'indépendance de son pays sur un sujet crucial pour tout arabe et tout musulman. Mais comment se fait-il que cette organisation des pays exportateurs de pétrole soit restée plus de 12 ans
avec un siège avant à Genève, ensuite à Vienne, quelques réunions, on discute royauté, comptabilité, comment on calcule l'impôt. Tout d'un coup, prend son courage à deux mains, et voilà, on quadruple les prix du pétrole, et qu'ils font ce qu'ils veulent, les pays industrialisés. Mais comment se fait-il un groupe de pays du tiers-monde, c'est-à-dire politiquement faible, militairement faible, économiquement faible, qui impose leur volonté aux puissants de ce monde, à des pays industrialisés, aux États-Unis, à l'Europe, au Japon? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Évidemment, cette version des choses, l'OPEP est devenu un cartel, tout le monde l'appelle cartel, le pétrole. Mais qu'est-ce qui arrive? Cette version des choses, c'est du cinéma. Le cinéma pur et simple. Les choses ne sont pas comme ça, c'est comme ça. Jamais, jamais au grand jamais l'OPEP n'aurait quadruplé, n'aurait osé augmenter ça si les prix de ne serait-ce que les 10% n'ont pas été quadruplés, s'il n'y avait pas quelque chose derrière. O aumento dos preços foi causado pela ameaça que pairava sobre os países industrializados, e em especial sobre os Estados Unidos, desde o final dos anos 60. Nessa época, o presidente Nixon fora alertado de que o país dependia cada vez mais do petróleo do Oriente Médio. O petróleo era tão barato que a médio prazo podia acabar com a indústria petrolífera americana, cada vez menos competitiva devido à diminuição das reservas nacionais. Como resolver o problema sem arruinar os magnatas americanos do petróleo? Je crois que derrière le premier choc pétrolier, au-delà de ce qu'on cite toujours, la guerre du Kippour, octobre 1973, il y a des raisons fondamentales pour lesquelles un changement était nécessaire et une hausse forte des prix était presque inévitable. On était sur un rythme de croissance des productions et des consommations mondiales de pétrole au cours des 30 années précédentes, entre 6 et 7% par an, donc presque un doublement tous les 10 ans. Et ça n'était pas tenable sur le long terme. Il y a d'ailleurs des gens qui avaient déjà lancé un cri d'alarme, c'était le Club de Rome. Alors, ils avaient parlé du pétrole et d'autres choses, de la nourriture, de l'eau, d'un certain nombre de ressources minérales. Mais pour le pétrole, c'est évident que le rythme n'était pas soutenable et que pour casser ce rythme, quelque chose devait se produire, et ce quelque chose, ça a été l'envolée des prix. A súbita explosão dos preços provocou uma enorme mudança na indústria petrolífera e redefiniu o papel das grandes companhias. O caos nas grandes companhias. No final dos anos 60, as grandes companhias controlavam todo o processamento do petróleo, do poço às bombas. Usavam o modelo de integração vertical criado 100 anos antes por John Rockefeller. Em 1870, Rockefeller fundou o primeiro império petrolífero, a Standard Oil Company. Depois da primeira crise do petróleo, as grandes companhias foram obrigadas a fazer mudanças drásticas. The majors proved incredibly adaptive, as they always have in their history, to the crisis of the 1970s. They quickly understood that the ground had shifted underneath their feet, and they went about the business of finding a new stance to take toward the producing nations and toward OPEC, capitalizing on their access to the most modern technology. They retained much of the business they had done in the past on different terms as contractors as opposed to owners. This adaptation proved to be successful for the major oil companies, although it did make their business much more difficult to manage on a worldwide basis. Em consequência da crise de 1973, os países da OPEP assumiram o papel das grandes companhias, nacionalizando e controlando suas reservas de petróleo. Pour simplifier tout ça en deux chiffres, à la veille du choc pétrolier, les sociétés
pétrolières privées, enfin privées au public international, contrôlaient 80% des réserves et les sociétés nationales des pays producteurs 20%. 10 ans après, c'est les pourcentages inverses, qui sont toujours les pourcentages actuels, c'est-à-dire que les sociétés nationales des pays producteurs contrôlent 80% des réserves mondiales et les sociétés pétrolières internationales 20%. Well, the oil companies, they were happy to withdraw from deciding the price of oil. They were as the buffer element between the producers and the consumers. And after the October War, and they felt that the heat is too much, they decided to withdraw. They even refused to negotiate with the oil producers about the price of oil. However, a high price of oil is very good for the oil companies. They make a real handsome profit. And this is what happened. And they use that huge profit in investments to explore and develop alternative sources of supply. A transferência do poder entre as grandes companhias e os países da OPEP mudou completamente as regras do mercado do petróleo. Tant que c'était les mêmes groupes qui géraient l'amont et l'essentiel de l'aval, avec un système de prix relativement stable, le commerce se faisait sur la base de contrats essentiellement moyen-long terme, avec des prix qui étaient les prix officiels des sociétés. C'était la base des contrats. À partir du moment où l'OPEC a pris le contrôle, première conséquence, les sociétés ne contrôlant plus l'ensemble de la chaîne vont se mettre à avoir une bien moins bonne visibilité de leurs sources d'approvisionnement et donc s'approvisionner à beaucoup plus court terme. As incertezas provocadas pelo desaparecimento do sistema oficial de preços causaram o surgimento de um mercado livre, no qual o petróleo era comercializado a curtíssimo prazo. Era chamado de mercado à vista e comandado pelos operadores. Caracterizava-se por flutuações de preço rápidas e significativas. Assim, o valor de uma única carga de petróleo, seus proprietários e seu destino podiam mudar várias vezes enquanto era transportada. O mundo ocidental diante da crise. O aumento dos gastos com petróleo nos países industrializados, em especial na Europa, provocou uma inesperada crise econômica e social, desemprego, falências, fechamento de empresas e estagnação. Uma nova palavra foi criada: estagflação. A população dos países ricos havia esquecido essa realidade desde os anos do pós-guerra. Esse não foi o único elemento negativo nesse alerta de emergência. Pela primeira vez, especialistas e pessoas comuns perceberam a ameaça do esgotamento de uma energia fóssil não renovável como o petróleo. Na Europa, aconteceram grandes campanhas de conscientização popular, incentivando as pessoas a economizar energia. Na França, houve a famosa campanha Chasse au Gaspillage, caça ao desperdício, que usou técnicas de publicidade multimídia. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Quand vous restez en deuxième ou en troisième à haut régime, voici ce qui se passe. En passant tout de suite en quatrième ou en cinquième, vous allez aussi vite, en consommant moins et sans fatiguer votre moteur. Passez en quatrième ou en cinquième et économisez du carburant. Vous aussi, chassez le gaspille. Ne jetez pas vos kilowattheures par les fenêtres. Moi Oui, au lieu de faire votre lessive pour 3 fois rien, remplissez votre appareil. Vous ferez des économies. Et pourtant, c'est si simple d'économiser. Accélérer doucement, maintenir une vitesse constante, passer les vitesses en souplesse et éviter les freinages brutaux. Les économies d'énergie, pensez-y. A explosão dos preços do petróleo também estimulou a pesquisa de técnicas mais eficientes na indústria petrolífera.
the idea that price could be cut if more and better technology could be found to find and produce oil. Two of the results of this movement into greater investment in technology were 3D seismic and 4D seismic, new techniques using high-powered computers, which lets explorers literally see under the surface of the Earth and, in a way that was never possible before, predict with much greater accuracy what they're going to find when they drill. The other is incredible advances in drilling technology, which allows companies to drill numerous holes from a single site, to drill essentially at a right angle deep into the Earth, things that were not seen to be possible 30, 40 years ago, things that became possible in the 1970s and 1980s. Ça a permis d'aller exploiter des pétroles plus chers. La mer du Nord n'aurait probablement pas pu être développée avec les anciens prix. On peut même dire que ça aurait été impossible. La même chose pour l'Alaska, donc ça a permis d'exploiter de nouvelles ressources. Ça a ouvert la porte à l'exploitation de ce qu'on appelait à l'époque les pétroles non conventionnels, les offshore profonds, les bruts ultra lourds. Et également, ça a permis de lancer des grands développements dans d'autres énergies, en particulier le nucléaire. Até os anos 60, as jazidas do Mar do Norte eram inviáveis financeiramente. Localizavam-se em águas profundas, com condições climáticas difíceis e tempestades frequentes, que dificultavam sua exploração. Em 1973, a explosão dos preços permitiu que as grandes companhias investissem muito dinheiro para superar o problema. A história de Frigg, uma grande jazida de gás entre a costa da Noruega e a Escócia, é um exemplo do que foi feito na época, em especial pelo grupo ELF. Os números demonstram a dificuldade de explorar essa jazida de gás e construir um arquipélago artificial de 5 plataformas semi-submersas, com 30 metros de altura. A construção custou o equivalente a 10 usinas nucleares. Foram 3 anos para construir uma verdadeira cidade com 450 mil toneladas de concreto e 50 mil toneladas de aço especial. O peso total é 7 vezes maior que o da Torre Eiffel. Graças ao progresso técnico e à tecnologia de perfuração profunda em alto mar, a produção do Mar do Norte quintuplicou entre 1974 e 1978. O aumento na produção levou os países da Europa, em especial Grã-Bretanha e Noruega, a depender menos da produção de petróleo da OPEP. Os americanos também aproveitaram a explosão dos preços para relançar seus programas de exploração em áreas difíceis, como a Baía de Prudhoe, no norte do Alasca. Começaram a prospectar essa região depois da Segunda Guerra para suprir a Marinha Americana. Apesar das descobertas promissoras, desistiram devido às duras condições do clima no Ártico. A prospecção recomeçou no início dos anos 70. Ainda era preciso resolver o problema do transporte de óleo cru através de uma região montanhosa com temperaturas extremas e terremotos frequentes. A solução foi construir um oleoduto Trans-Alaska, um tubo gigantesco que percorre 1.270 quilômetros, da Baía de Prudhoe, no norte, até o porto de Valdez, no sul. Esse oleoduto teve de ser construído 3 metros acima do solo para não perturbar a migração anual de alces e caribus. Valeu a pena. Nos últimos 30 anos, o norte do Alasca tem sido responsável por 25% da produção americana de petróleo. Porém, o sucesso inquestionável não reduziu os gastos com petróleo e nem diminuiu a preocupação com o rápido declínio da produção. Estão sendo realizadas várias pesquisas para reduzir a dependência do petróleo. Muitas delas voltam-se para formas de energia renováveis e não poluentes. Os geradores eólicos surgiram no campo.
As baterias a energia solar trouxeram novas possibilidades para o consumo doméstico. Mas essas formas de energia continuam a ser experimentais por falta de incentivo político. Foi diferente no caso da energia nuclear, que ocupou o primeiro plano no esforço de diversificação energética. A França assumiu a dianteira na construção de usinas nucleares, superando Estados Unidos, Japão e demais países europeus. Atualmente, a França tem o número mais elevado de usinas nucleares per capita. Em 6 de março de 1974, o programa nuclear francês foi lançado por Pierre Mesmer, primeiro-ministro do governo Pompidou. Mais notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout ça. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et puis aussi parce que maintenant, nous avons la volonté de le faire, car nous croyons que c'est cela la solution à nos besoins. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. O discurso foi visto como uma vitória dos partidários da energia nuclear, que tinham grande influência sobre a direção da empresa de eletricidade da França. Valéry Giscard d'Estaing, que sucedeu a Georges Pompidou como presidente, foi o articulador desse ambicioso programa. Desde o princípio do programa, muitos franceses demonstraram seu descontentamento. As usinas nucleares foram construídas sem consulta à população e muitos temiam o perigo que representavam. A situação piorou ainda mais com a ação dos ativistas contrários à energia nuclear. Houve protestos na França e em toda a Europa. Esse foi o início dos atuais partidos ambientalistas. Mas a determinação deles não bastou para impedir o uso de energia nuclear. Nos anos seguintes, a França construiu 19 usinas, no total de 58 reatores de 62 mil megawatts cada. Sem levar em conta os problemas de lixo nuclear, nem os grandes erros industriais e financeiros, o programa representou um grande avanço tecnológico e permitiu que a França produzisse 70% de sua eletricidade. O uso civil da energia nuclear, a economia de energia e a exploração de jazidas não convencionais de petróleo são exemplos do dinamismo dos países industrializados, que lhes permitiu aliviar os efeitos da crise. 5 anos depois, a crise expandiu-se repentinamente. A segunda crise do petróleo não foi desencadeada por uma guerra, mas por uma revolução que abalou o Irã nos anos 70 e 80. A segunda crise do petróleo. Como no tempo de Mossadegh, o trágico herói da nacionalização da Anglo-Iranian Oil Company, a Revolução Islâmica contra o Shah do Irã, em outubro de 1978, começou com uma greve de petroleiros. Em poucos dias, a greve paralisou a refinaria de Abadan, uma das maiores do mundo, atingiu todo o setor petrolífero e inflamou o país. O Ayatollah Khomeini, um ferrenho adversário do Shah, exilado perto de Paris, apoiou a resistência, dizendo que fazer greve de petróleo é obedecer às palavras de Deus. Sua mensagem foi ouvida e nenhuma gota de petróleo foi extraída no país, que produzia 6 milhões de barris por dia. Essa crise aconteceu no outono, a estação em que as companhias petrolíferas aumentavam seus estoques para o inverno. O Irã era o segundo exportador, atrás apenas da Arábia Saudita. A escassez não foi percebida de imediato, pois os demais países da OPEP supriram a produção iraniana. Ainda assim, os preços aumentaram. Essa reação irracional é chamada de histeria de preços pelos especialistas. O que a causou?
It's not just an economic phenomenon, it's also a psychological one. It is a broad proclamation to consumers, to politicians, to producers in the developed world that they are no longer in control of their energy destiny. And this, I think, that psychological impact also has long-term inflationary pressures. It's the inflation built on fear, and you can certainly see that in 1978 and 79 with the Iranian Revolution and the price shock that comes then, the doubling of oil again. Part of that is a psychological response to the memory of 1973, where people are saying, here we go again, we no longer control our own energy source. How can we protect ourselves in the future? And that psychological impact bids up the price of oil dramatically in 1979 and 1980. Em 1979, a agitação transformou-se em rebelião popular liderada pelos mulás. O Shah, doente e enfraquecido, não conseguiu controlar a situação e foi abandonado pelos americanos, exasperados com sua megalomania. O petróleo o levara ao poder depois da queda de Mossadegh, e foi o petróleo que o derrubou. Em 16 de janeiro de 1979, ele foi obrigado a deixar o país e passou o resto da vida no exílio. Em 23 de janeiro, Teherã recebeu como herói o Ayatollah Khomeini. Seu retorno marcou o início da Revolução Islâmica. O caos e os expurgos que se seguiram aprofundaram a crise que abalou o mercado de petróleo. Houve escassez apesar dos esforços da Arábia Saudita para aumentar sua produção e manter o equilíbrio entre oferta e demanda. Entre dezembro de 1978 e maio de 1979, o preço do barril aumentou de 75% a 175%, dependendo do país. Em meio a essa agitação, houve incidentes de fronteira entre o Irã e o Iraque, na região de Shatt el-Arabi, uma área rica em petróleo. 5 anos antes, em Argel, o Shah e Saddam Hussein haviam assinado um acordo de não agressão que deveria acabar com o conflito secular em suas fronteiras. Mas os tempos haviam mudado. Depois da queda do Shah, Saddam Hussein deixou de respeitar o acordo. Ele contava com o apoio político e econômico dos países do Golfo, preocupados com o poder do islamismo no Irã e felizes por deixar o trabalho sujo para Bagdá. Os países do Ocidente e a União Soviética também aprovaram o regime moderno e não religioso de Bagdá. Achavam que poderia ser um escudo contra o islamismo xiita e o deixaram livre para agir. Apoiado por negociantes de armas, Saddam Hussein invadiu o Irã em setembro de 1980. Havia dito aos soldados que seria um passeio, mas foram 8 anos de atrocidades de ambos os lados. Soldados fanáticos, ainda crianças, eram usados como escudos humanos. Milhares de pessoas foram mortas ou feridas. O petróleo logo se transformou em trunfo estratégico na guerra entre 2 dos mais prósperos países da OPEP. Os campos de petróleo eram alvo de ataques por terra, ar e mar. A destruição em massa aumentou o medo de escassez nos mercados de petróleo e alimentou a especulação. O superaquecimento econômico foi até meados dos anos 80, mais de 10 anos depois da primeira crise do petróleo. O crescimento dos países ocidentais diminuiu, mas os piores efeitos foram sentidos nos países do terceiro mundo, que não produziam petróleo. O aumento dos custos de energia, que representavam até 90% das importações, provocou grandes consequências econômicas e sociais. Os anos 70 iniciaram um longo período de dívidas excessivas, instabilidade política e migração em massa, cuja causa principal foi a crise do petróleo. Para os países da OPEP, a explosão dos preços teve efeitos completamente opostos. Uma chuva de petrodólares, palavra criada depois da primeira crise, inundou sua economia. Uma chuva de petrodólares.
The issue of petrodollars is an interesting one because the time that became a very prominent term was in the 70s when the price of oil suddenly went up tenfold. And for a brief period of time, most of the OPEC countries were literally rolling in money. The numbers in Saudi Arabia, for instance, of what their per capita income was like when the 70s started and what the per capita income was like by the time oil prices peaked in the early 80s is just astonishing. Nesse período, o superávit comercial dos países da OPEP chegou a 700 bilhões de dólares. Como usaram tanto dinheiro? La question des effets d'un enrichissement brutal des pays producteurs est une question controversée qui est assez difficile parce que souvent on entend des choses très, très extrêmes en disant cet argent a été complètement gâché dans les pays producteurs, ils n'en ont rien fait, ils ont fait des palais, ils ont acheté des armes aux pays occidentaux. Je crois que les choses sont quand même plus compliquées. D'abord, quand on visite ces pays, on voit qu'ils se sont considérablement transformés. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a un développement, les villes n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 40 ans. L'éducation, le système éducatif s'est considérablement développé. C'est vrai dans les Émirats, à Koweït, à Qatar, en Arabie même. Les pays ont été considérablement transformés. Donc de dire que rien n'a été fait, ça me paraît une méconnaissance complète du terrain. Il est vrai également qu'il y a eu de l'argent mal employé, des dépenses militaires parfois extravagantes, ou des dépenses somptuaires. Je crois que là, vous savez, les États, c'est pas très différent des individus. Quelqu'un qui s'enrichit brutalement, en général, il fait pas un usage très modéré et très raisonnable de son argent. Donc l'enrichissement rapide conduit à faire un certain nombre d'excès. Alguns países da OPEP souberam usar os petrodólares para se desenvolver. A Argélia foi um deles. Logo depois de sua independência, ainda era impulsionada pela dinâmica revolucionária. C'est incontestablement une chance pour un pays que de disposer de richesses naturelles, y compris quand c'est des hydrocarbures. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire que c'est une chance pour un pays de pouvoir disposer d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Alors, ces richesses, lorsqu'elles sont bien exploitées, peuvent générer des revenus substantiels qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent permettre de faciliter la tâche aux dirigeants d'un pays pour développer, pour moderniser son économie. Alors la tâche était dure dans un pays comme l'Algérie, et pas uniquement dans un pays comme l'Algérie, dans d'autres pays de l'OPEP. La tâche était dure parce qu'on partait de très très loin. Les structures sociales, les structures économiques n'étaient pas peut-être prêtes à absorber des revenus aussi importants d'une manière centralisée. Il se peut que le problème était génétique au départ. Apesar dessa desvantagem, na Argélia e no Iraque, os setores de saúde e educação tiveram um crescimento extraordinário graças ao dinheiro do petróleo. No entanto, projetos ambiciosos demais ou irrelevantes fracassaram. A indústria pesada é um bom exemplo no caso da Argélia. Mal aconselhados pelos soviéticos, os argelinos lançaram um grande programa industrial para competir com os países ocidentais. Foi um fracasso total. Todos os países da OPEP passaram pelo mesmo tipo de fracasso, que demonstra um problema comum, o subdesenvolvimento. Le sous-développement, ce n'est pas seulement un revenu par tête d'habitant plus faible qu'ailleurs, c'est une mentalité, c'est une composition sociale, intellectuelle, un niveau éducatif, une maîtrise des mécanismes de l'économie, de la croissance, c'est un tout. Et un pays sous-développé est bien entendu moins bien armé qu'un pays développé pour maîtriser des événements majeurs qui bouleversent son destin. Et on le voit très clairement dans la manière dont la manne pétrolière a été gérée par un pays comme la Norvège, pays développé,
et par des pays de l'OPEP qui font partie de la zone sous-développée. La Norvège n'a jamais sombré dans les problèmes que les pays de l'OPEP ont connus, car elle a su tout de suite, et c'est la deuxième raison, geler, pratiquement mettre dans un frigo une partie des flux pétroliers, des revenus pétroliers, pour ne pas déstabiliser son économie. Car ce deuxième facteur est très important. Lorsque dans n'importe quelle économie, qu'il s'agisse dans ce cas d'une économie développée ou d'une économie sous-développée, lorsqu'il y a un facteur déstabilisant qui intervient, soudainement, eh bien, si on n'est pas capable de créer une séparation entre ce facteur et le reste de l'économie, on en subit immédiatement et de manière inéluctable les conséquences. Le troisième facteur, c'est un facteur propre à toute rente, qu'elle soit pétrolière ou autre. Une rente, c'est par définition l'assurance d'une source de revenus parfois permanente, durable et importante. Cela veut dire que dans l'esprit des acteurs dans un pays donné, c'est la voie ouverte à la facilité. C'est pas grave si ça va mal, la rente, qu'elle soit pétrolière ou autre, va nous aider a nos en sortir. Na Nigéria, o sexto exportador de petróleo do mundo, essa receita teve consequências catastróficas. O país localiza-se na zona tropical úmida e é um dos mais populosos da África, e também um dos mais ricos em petróleo. Quando o dinheiro começou a fluir, o país deixou de plantar cacau e amendoim, suas maiores riquezas desde a era colonial. Em poucos anos, a terra foi abandonada. A Venezuela passou pela mesma tragédia, com o declínio da produção de café. As consequências foram as mesmas. Êxodo em massa do campo para as cidades, que se transformaram em barris de pólvora. Isso não aconteceu nas monarquias do Golfo. Novas cidades surgiram no deserto para benefício das companhias ocidentais. Foram os exemplos mais claros do efeito do ouro negro nesses países desérticos e subpovoados, sem outra riqueza a não ser o petróleo. Nos anos 70, a riqueza do petróleo beneficiou a população e foi um meio de garantir a paz social, promovendo um modo de vida menos empreendedor e mais voltado para o lazer. Alguns executivos ocidentais e um grande número de imigrantes árabes e asiáticos, vindos de países pobres e populosos, garantiam que tudo funcionasse nos setores público e privado. As famílias reinantes aproveitaram os anos de abundância para enriquecer ainda mais, investindo uma parte substancial da receita de seu país em redes financeiras internacionais, em detrimento de seu país. Nos países do Golfo e também nos países da OPEP, não havia espaço para a democratização nem para o modernismo dos anos 70 e 80. I talked with King Fahd just before I left, in the last meeting that I had with him as ambassador, and I talked basically about the use of their wealth. When I said, "Look, you didn't put the oil under your ground. God did. He believed in God. And I knew that he would accept that. In any case, the Arabs had nothing to do with putting the oil there. And you didn't exploit it either. The Americans exploited it. And you have been given extraordinary wealth. And you have squandered this. Most of it has been wasted. If you use this money wisely, you'll be blessed for 1,000 years. You can transform not only Saudi Arabia, not only the Arab world, but you can transform all of Dar al-Islam, I said. And I said, if you waste this money, your descendants are going to dig up your bones and burn them. Everybody in the world wants to find oil because they think
how wonderful this will be, what a great blessing it will be for us, but oil is a curse. No final dos anos 70, um período de extrema riqueza do petróleo, os eufóricos líderes da OPEP ainda não haviam percebido que os petrodólares logo secariam. Il est vrai que les gens, à l'époque, ne pensaient pas qu'il y aurait un contre-choc. Tout le monde leur disait « mais ça va continuer à monter ». Les experts internationaux disaient « vous en faites pas, en 2000 vous serez à $100 le baril ». Donc ils pouvaient même emprunter, si vous voulez, sur un avenir qui leur apparaissait comme absolument sans problème. Et tout le monde les a encouragés. Donc ils ont quelques excuses. A crise inversa. No início dos anos 80, o poder dos países da OPEP aumentava enquanto o consumo mundial de petróleo diminuía, graças à economia de energia e ao uso crescente da energia nuclear para obter eletricidade. O mercado de petróleo mudou. A sorte passou para o lado dos países consumidores em 1982, quando houve superprodução de petróleo. Existiam todos os elementos para a terceira crise do petróleo, uma crise inversa. Em março de 1982, a OPEP tentou impedir a crise, limitando a produção por meio de cotas, a fim de controlar o mercado. Mas as necessidades financeiras dos países da OPEP continuavam a aumentar e as cotas não foram respeitadas. Os produtores reduziram preços para conquistar mercados. A competição entre os países da OPEP ameaçou a existência da organização. Só a Arábia Saudita respeitou as cotas. L'Arabie Saoudite, qui a la plus grosse capacité dans les pays de l'OPEC, essaye de faire régner l'ordre en respectant, elle, ses quotas, mais malgré tout, elle n'arrive pas à faire régner l'ordre dans le cartel, et chacun triche plus ou moins. L'Arabie réduit sa production, jusqu'à passer à moins de la moitié de sa capacité, et puis un jour, pendant cette période, les prix s'effritent, entre 83 et 86, ou fin 85, et l'Arabie, un jour, décide qu'elle va reprendre sa part de marché, réaugmenter sa production en faisant des contrats incitatifs pour les sociétés pétrolières internationales à prendre du brut saoudien. C'est les contrats dits netback. On ne rentrera pas dans la cuisine de comment ça fonctionnait, mais ça permettait aux sociétés d'être sûres de gagner de l'argent sur le pétrole saoudien. Et donc à partir de là, il y a surproduction et écroulement des prix. C'est le contre-choc de 86. De 1985 a 1986, o preço do petróleo cru caiu de 28 para 14 dólares e chegou a ser cotado a 10 dólares. As consequências foram desastrosas para os países da OPEP, cujas dívidas eram altas. Foi o fim de um período de ilusão. Sheikh Yamani, ex-ministro do petróleo saudita, disse: tudo começou com paixão e alegria. Apesar dos alertas de perigo, alguns decidiram aumentar excessivamente o preço do petróleo. Todos ganharam muito dinheiro e iniciaram megaprojetos de desenvolvimento, como se a riqueza fosse durar para sempre. Fomos vítimas de nossos momentos de prazer. Em meio à crise, a OPEP percebeu que o afastamento das grandes companhias no início dos anos 70 não fora benéfico. No final dos anos 80, os países da OPEP abriram-se para as companhias estrangeiras a fim de gerir melhor seus recursos petrolíferos. Donc on voit qu'au fond, tout le monde, à des degrés divers, est en train de rappeler les sociétés pétrolières internationales. Et je crois que ça, c'est une des très très grandes leçons. C'est un contre-choc, je dirais, au niveau de la structure de l'industrie. Que chacun se rend compte qu'au fond, les sociétés jouent un rôle utile. Ce ne sont pas des parasites, ce qui a été souvent la façon dont elles ont été décrites à l'époque des nationalisations. Bien évidemment, elles sont là pour faire du profit et de prélever des bénéfices, mais elles apportent des capitaux, et dans certains pays c'est nécessaire,
une technicité, un savoir-faire, une organisation. C'est pas tellement la technologie, j'aime pas beaucoup ce terme, c'est beaucoup plus une capacité d'organisation et d'exécution méthodique des choses que les sociétés nationales maîtrisent moins bien. No final de 1986, a crise acabou, deixando os países da OPEP mais fracos e mais pobres. Perderam o antigo poder e, pior ainda, perderam a receita do petróleo que agora favorecia os países consumidores. Mas em 1990, esse frágil equilíbrio foi mais uma vez ameaçado por uma guerra. A Primeira Guerra do Golfo. Em agosto de 1990, 2 anos depois da interminável guerra Irã-Iraque, que quase arruinou os dois países, Saddam Hussein, convencido da própria impunidade, ousou violar um tabu e invadiu o Kuwait, seu vizinho árabe, uma monarquia que também fazia parte da OPEP. Com o pretexto de que o Kuwait havia sido uma província do Império Otomano, Saddam Hussein desejava se apoderar da riqueza petrolífera e abrir uma passagem para o mar, para facilitar o transporte de petróleo. Depois de uma conquista fácil, Saddam Hussein controlava mais de 1/5 do petróleo produzido no mundo. Sua vitória durou pouco. As Nações Unidas condenaram a invasão e autorizaram uma intervenção militar. Uma coalizão de 30 países foi formada sob a liderança dos Estados Unidos, a única superpotência do planeta depois do fim do bloco comunista. Na noite de 17 para 18 de janeiro de 1991, a Operação Tempestade no deserto começou com ataques aéreos maciços. O bombardeio intenso e os ataques aéreos de alta precisão destruíram a infraestrutura do Iraque e arrasaram as tropas de ocupação no Kuwait. Em fevereiro de 1991, as tropas de terra aliadas só precisaram de 100 horas para expulsar os invasores. Saddam Hussein ordenou que as tropas derrotadas sabotassem os 750 poços de petróleo do Kuwait. Foi um triste fim para a Operação Tempestade no deserto. O último conflito petrolífero do século XX podia ter provocado uma grande crise, mas isso não aconteceu. O sistema internacional estava muito mais forte. Nos anos seguintes, a produção supriu um consumo de petróleo cada vez maior. Oculta na calma aparente, uma ameaça global está à espreita. As reservas de petróleo irão se esgotar. As tensões e crises que marcaram a história do petróleo por mais de um século vão se agravar. Como vamos lidar com isso? Esse é um dos maiores desafios para o século XXI.